Bradesco Esportes FM, Cidade do Esporte. Muito boa tarde para você que está sintonizado na Bradesco Esportes FM, no ar, Cidade do Esporte. Primeira edição nesta quarta-feira. Para você que está sintonizado com a gente, hoje 24 de agosto de 2016, nós vamos juntos até 12:30, levando as principais informações do seu clube para você na Bradesco Esportes FM. Comigo, com o Juan Rodrigues, com a produção, a coordenação e a interatividade do James Azevedo, com os repórteres trazendo as principais informações para você, além dos ouvintes do outro lado do rádio, dando a sintonia e nos fazendo companhia dentro da Bradesco Esportes FM na tarde de quarta-feira. Tudo bem, Juan? Grande abraço, boa tarde. Tudo bem, Cadu? Boa tarde pra você, amigos ligados aqui na Bradesco Esportes FM, prontos pra mais um programa trazendo muitas informações dos 4 grandes do Rio de Janeiro. Afinal, tem jogo hoje, tem Carioca em campo, né, Cadu? Tem Copa do Brasil, tem Copa Sul-Americana, tem muita coisa boa pra você na Bradesco Esportes FM. Agora são 12h08 aqui em Botafogo, Zona Sul do Rio de Janeiro. Temperatura na casa dos 21 graus. Está no ar o Cidade do Esporte desta quarta-feira. Cidade do Esporte. Bradesco Esportes FM. Aconteceu no esporte? Você ouve aqui. Aqui na Bradesco Esportes FM em 91.1 no Rio, dentro dos aplicativos Band Rádio e também na internet. No Flamengo, tentando melhorar retrospecto negativo na Copa Sul-Americana, o rubro-negro tem time misto diante do Figueirense. No Vasco da Gama, Jorginho esconde escalação para a partida de hoje à noite, mas Júlio César deve retornar à lateral esquerda e volante William Oliveira pode ganhar nova oportunidade. Depois de 4 dias afastado, o atacante Gustavo Canales está de volta às atividades com o time em General Severiano. O jogador participou do treino de forma separada com Ayrton e Fernandes, observando a sua parte física. Já no Fluminense, a equipe tenta desfazer venda de mando de campo e jogar contra o Atlético Mineiro no estádio Julite Coutinho. Esses os destaques do seu clube dentro da Bradesco Esportes FM, dentro do Cidade do Esporte, na tarde desta quarta-feira. Você por dentro, na rádio do seu esporte. Cidade do Esporte. Vamos abrir o Cidade do Esporte desta quarta-feira com as principais informações do Clube de Regatas do Flamengo. O Mengão joga hoje Copa Sul-Americana, tem transmissão aqui na Bradesco Esportes FM e o Bruno Lousada chega com as principais novidades do dia rubro-negro, já definido time misto, e o Lousada conta pra gente qual vai ser. Tudo bem, Lousada? Grande abraço, boa tarde. Boa tarde pra você, Cadu, um grande abraço pra você e pra todo mundo ligado aqui na Bradesco Esportes FM. O técnico Zé Ricardo já definiu que o time vai ser misto, mas ainda esconde algumas posições. Por exemplo, o ataque, Viseu, Damião e Guerreiro brigam por uma vaga. O Flamengo, que está na Copa Sul-Americana, é bom a gente lembrar, porque foi eliminado de forma precoce na Copa do Brasil pelo Fortaleza. O time enfrenta hoje o Figueirense lá no Orlando Scarpelli, em Florianópolis, e não tem um retrospecto muito bom nessa competição continental. O Flamengo tem 10 jogos pela Sul-Americana até hoje, começou a jogar ela em 2003, jogou também em 2004, 2009 e 2011. Em 10 jogos foram apenas 2 vitórias. A melhor campanha do Flamengo na Sul-Americana até hoje foi alcançar as 8ª de final nessa competição. Se passar de fase, tem ainda 2 jogos contra o Figueirense, mas em caso de passar de fase, pega o Palestino do Chile ou o Real Garcilaso do Peru. E se alguns clubes brasileiros não dão tanta importância assim para a Copa Sul-Americana, no caso do Flamengo é diferente, pelo menos é o que diz o lateral Pará. Sim, é por isso que a gente vai entrar forte nessa competição, porque é que nem você falou, é uma competição que dá uma vaga para uma Libertadores e com certeza o Flamengo conquistando esse título entra a receita pro clube. Então a gente vai, se Deus quiser, junto com o nosso torcedor aí, a gente vai entrar forte nessa competição, porque é um dos nossos objetivos nesse ano. O Flamengo, que conquistou pela última vez uma competição internacional em 1999, foi a Copa Mercosul, e naquela oportunidade, Cadu, o Juan ainda estava no elenco, então estava no último título continental do Flamengo, está hoje de novo e deve ser titular na partida de hoje à noite contra o Figueirense.
Tá aí, portanto, o Bruno Lousada trazendo as principais novidades do Flamengo, portanto, o Pará dando importância à Copa Sul-Americana e o Bruno Lousada já trazendo aí um possível caminho do Flamengo se passar pelo Figueirense. Então, Palestino do Chile, que não chega a ser a equipe mais tradicional ou do grupo dos times mais tradicionais nesse país, e o Real Garcilaso do Peru que já tem poucas equipes tradicionais e o Real Garcilaso não é uma dessas. 12h14 no Rio, para você que acompanha a Bradesco Esportes FM. Sagrado no gramado, sempre amado. Cidade do Esporte. Bradesco Esportes FM. Em 91.1 no Rio, falando pra você absolutamente tudo do seu clube e do futebol internacional e futebol brasileiro também. Hoje tem bola pra rolar na Copa Sul-Americana, além desse jogo entre Flamengo e Figueirense, que a gente trouxe há pouco todas as notícias do Mengão. Hoje tem ainda o duelo entre Santa Cruz e Sport Recife, jogo de brasileiros nessa Copa Sul-Americana que é tão importante para os clubes, principalmente os que não têm tanta tradição internacional, como o próprio Sport e também o Santa Cruz. Outros duelos brasileiros, mas não neste meio de semana, na verdade não hoje, os dois são amanhã. Vitória e Coritiba jogam o primeiro jogo em Salvador e duelo entre Cuiabá e Chapecoense. Esses dois jogos serão amanhã. Cuiabá e Chapecoense, o jogo de ida dentro do Mato Grosso. E temos ainda a Copa do Brasil para destacar ainda e falar daqui a pouquinho dentro do Cidade do Esporte. Cidade do Esporte. Bradesco Esportes FM. Hora de falarmos de Vasco da Gama aqui na Bradesco Esportes FM, a equipe de São Januário que joga hoje à noite, e o Ranieri Borges tem muitas informações. Certo, Rani? Boa tarde. Certo, Juan. Boa tarde para você, para cada os amigos ligados aqui no som da Bradesco Esportes FM, acompanhando essa primeira edição do Cidade do Esporte. Partida importantíssima para o Vasco contra a equipe do Santos, válida pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Ao Cruz Maltino resta vencer ou tentar um bom resultado, jogando fora de casa na Vila Belmiro, já que o Vasco trata como uma das prioridades a Copa do Brasil. Portanto, os atletas não devem ser poupados para essa partida visando a Série B do Campeonato Brasileiro, já que o Vasco está bem na competição e busca também, é claro, um possível título, uma classificação a Libertadores, junto com acesso à Série A do ano que vem, o que é tratado como ideal ou idealizado pela diretoria e também pela comissão técnica do Vasco da Gama. Para a partida de hoje, o técnico Jorginho conta com o retorno do zagueiro Luan, ele que esteve a serviço da seleção olímpica, foi campeão, voltou com a medalha de ouro e hoje deve formar dupla de zaga com o Rodrigo. Outro retorno é do lateral esquerdo, Júlio César, ele que foi poupado da última partida contra o Sampaio Correia, sentia dores na região da panturrilha. O técnico Jorginho optou por não escalá-lo. O Henrique foi utilizado na ocasião, no entanto, ele já está 100% e deve retornar a esse time. O atacante Júnior Dutra, com problemas musculares na coxa, não viajou com o restante da delegação, que já está em Santos para essa partida e não atua. Exemplo do que aconteceu também com o Marcelo Matos, esse com dores na região do joelho, e também ficou no Rio de Janeiro, sequer viajou com o restante da delegação e não atua. Com isso, William Oliveira, o volante que teve algumas oportunidades, veio da equipe do Madureira, assim que chegou, jogou com o técnico Jorginho, no entanto, estava há algum tempo sem ser titular, pode ganhar nova oportunidade nesse time. Lembrando que o Jorginho comandou as últimas atividades de portões fechados, por isso é até difícil precisar o time titular do Vasco para esse confronto de logo mais contra o Santos, importantíssimo, já que a próxima partida é apenas no próximo mês. Então o Vasco tentando fazer um bom resultado, até para ter tranquilidade, continuar trabalhando na Série B do Campeonato Brasileiro, até a partida de volta em São Januário novamente contra o Santos. Cadu, Juan. Valeu, obrigado. Esse daí o Ranieri Borges, que daqui a pouquinho chega pro Cidade do Esporte, segunda edição aqui na Bradesco Esportes FM, para ampliar ainda o noticiário vascaíno, que joga hoje na Copa do Brasil. Além de Vasco e Santos, às 7:30 da noite dentro da Vila Belmiro e com transmissão da Bradesco Esportes FM, teremos hoje São Paulo e Juventude jogando no Morumbi, além do confronto entre Atlético Paranaense e Grêmio, que jogam na Arena da Baixada, e também Atlético Mineiro e Ponte Preta, que se enfrentam hoje dentro do estádio do Mineirão. Cidade do Esporte.
E seguimos aqui na Bradesco Esportes FM agora para falarmos de futebol internacional. Isso porque Bastian Schweinsteiger surpreendeu e, através das suas redes sociais, afirmou que o Manchester United será o último clube dele na Europa. Ele que foi pedido pelo técnico Louis van Gaal, mas teve problemas físicos e acabou não rendendo na temporada 2015-2016. Sendo assim, o técnico José Mourinho decidiu não utilizar do atleta, e ele, se manifestando na rede social, afirmou que não jogará em outro clube na Europa, principalmente porque o Manchester United foi a única equipe capaz de tirá-lo do Bayern de Munique, clube de coração do meia. Tá aí, portanto, o Bastian Schweinsteiger, que saiu do Bayern, foi pro Manchester United, não conseguiu jogar em virtude das lesões, o seu técnico que o pediu acabou saindo e o José Mourinho chega e afasta o jogador do elenco principal, e agora ele vai ter que correr atrás de espaço no Manchester United ou então em uma outra equipe. 12h19 no Rio, é o Cidade do Esporte, primeira edição para você. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Realização, Grupo Bandeirantes de Comunicação. Hora de falar do tricolor das Laranjeiras. O Flu é o destaque de agora. Tricolor que tem semana cheia, pensando no duelo contra o Palmeiras, que será em Brasília. E o Fluminense já tinha tentado tirar esse jogo de lá depois de ter vendido para jogar no Gilite Coutinho. Não conseguiu. E agora o pensamento é tirar um outro jogo de lá para jogar no Gilite Coutinho. Mas é contra o Atlético Mineiro. O Flu agora tá querendo fugir de Brasília, porque a nova casa em Mesquita deu certo e tá dando sorte, além dos bons resultados. E o Gabriel Esquerdo traz as novidades do tricolor pra gente. Tudo bem, Esquerdo? Boa tarde. Tudo bem, Cadu? Boa tarde pra você, pro Juan e pra todo mundo ligado aqui na primeira edição do Cidade do Esporte. Exatamente como você falou, o Fluminense acertou bem antes dessa questão do Gilite Coutinho estar dando sorte, antes mesmo do Fred sair do Fluminense, acertou a venda de 6 mandos de campo com a empresa, que o dono dessa empresa é o atacante Rony, ex-atacante do próprio Fluminense, jogador que também jogou no Flamengo, e depois disso acabou se arrependendo. 2 desses 6 jogos já foram realizados contra o Corinthians em Brasília, o Fluminense venceu esse jogo, e contra o Santos, que foi realizado em Natal, o Fluminense foi derrotado nessa partida pela equipe paulista. Esse jogo de domingo contra o Palmeiras também está dentro desse pacote de 6 jogos vendidos para essa empresa do ex-atacante Rony, além de outros 3 jogos, Atlético Mineiro, Flamengo e São Paulo. Esse jogo contra o Atlético Mineiro, o Fluminense já vem em negociação para tentar tirar do estádio Mané Garrincha em Brasília e jogar no estádio Gilite Coutinho de São Paulo. Esse jogo será realizado no dia 11 de setembro, às 8 da noite, é uma segunda-feira, esse novo horário do Fluminense esse novo horário de jogos do Campeonato Brasileiro. O Fluminense quer muito de levar esse jogo para o Gilite Coutinho, já que vem tendo bons resultados. Venceu a Ponte Preta jogando lá no Gilite Coutinho, também venceu o Cruzeiro, 2 jogos que o Fluminense realizou, 2 jogos com vitórias, 100% de aproveitamento, 5 gols marcados e nenhum sofrido. Por isso o Fluminense vai tentar fazer com que esse reencontro com o Fred seja aqui no Rio de Janeiro, em Edson Passos. O Fluminense, pensando nessa partida contra o Palmeiras, vai treinar hoje, daqui a pouquinho, às 3 da tarde. A equipe teve folga ontem e segunda-feira também vai voltar a treinar hoje, e vai ter problema na lateral direita. O Wellington Silva, como eu já trouxe aqui na Bradesco Esporte FM, está afetado, não vai para o jogo, deve ser substituído por Igor Julião. Em compensação, 2 jogadores voltam de suspensão, 2 jogadores titulares incontestáveis, o volante Cícero e também o meio-atacante Marco Júnior, devem voltar normalmente ao time titular nas vagas de Edson e também de Danilinho no meio-campo do Fluminense. Valeu, galera. Valeu sim, obrigado. Esse é o Gabriel Esquerdo com as principais novidades do tricolor das Laranjeiras aqui na Rádio do Seu Esporte. 12h23 no Rio. Que orgulho, Brasil retumbante de glórias e vitórias. Você está ouvindo Cidade do Esporte.
E chegou a hora de irmos ao futebol internacional, irmos até a Espanha, porque o James Azevedo traz informações, certo, James? É isso aí, Juan, no futebol internacional, a equipe do Barcelona começou a nova temporada no Campeonato Espanhol, dando show e vencendo o Betis por 6-2 no Camp Nou, pela partida durante a primeira rodada do Campeonato Espanhol. Mesmo sem Neymar em campo, os gols do Barça foram marcados por Luis Soares por 3 vezes, além de Lionel Messi em 2 oportunidades e também o gol de Arda Turan. No estádio, 65 mil espectadores presenciaram o grande desempenho, inclusive de Soares, que dentre os gols marcados, o terceiro dele foi considerado o mais bonito. O goleiro chileno Cláudio Bravo atuou no jogo, apesar que já poderia ter se despedido do elenco, porém, devido à lesão de Ter Stegen, esteve em campo e ajudou os companheiros na grande vitória. Antes do jogo, porém, que foi fácil para o Barça, os jogadores aproveitaram e posaram para fotos com o troféu do título da competição na temporada passada, Juan Rodrigues. Tá certo, é o futebol internacional aqui na Bradesco Esportes FM. Lembrando que o Barcelona está muito próximo de adquirir o goleiro Silesen, cada vez mais perto, e o Ajax já trouxe o substituto, o Krul, que estava no Newcastle, segundo o Telegraph da Holanda. Cidade do Esporte. Aqui na Bradesco Esportes FM, como informações do esporte de uma forma geral pelo Brasil, o técnico do handball masculino, o espanhol Jordi Ribeira, deixa o handball masculino do Brasil para comandar agora a seleção da Espanha. Isso aconteceu depois de uma proposta e a confederação ou a Federação Brasileira de Handball ainda não tem um nome para substituí-lo, e o presidente Manuel Luiz Oliveira lamentou bastante perder um profissional da qualidade e da determinação de Jordi Ribeira. Outros técnicos que saem de seus cargos depois das Olimpíadas: Rubem Manhano, do time brasileiro masculino de basquete, o argentino não terá seu contrato renovado, e Antônio Carlos Barbosa, técnico do time feminino, que os dois foram eliminados na primeira fase ainda dos Jogos Olímpicos, não continuarão. No feminino ainda não há especulação de um eventual substituto, mas para o masculino a tendência é que o técnico do Flamengo, José Neto, que já fazia parte da comissão técnica da seleção brasileira, seja o substituto de Manhano, que ficou à frente da seleção por 6 temporadas. Cidade do Esporte. Hora do Botafogo de Futebol e Regatas, que se reapresentou hoje de manhã em General Severiano e contou com o retorno do atacante chileno Gustavo Canales, que não jogou o último jogo por ter viajado para o Chile para resolver problemas particulares e hoje já participou da atividade. Não treinou com os companheiros, participou da atividade em separado com Ayrton e Fernandes, que ontem ficaram na academia. Os 3 participaram do trabalho com o preparador físico Ednilson Senna. O técnico Jair Ventura separou titulares e reservas para uma movimentação em General Severiano, e o time titular ficou separado com o goleiro Sidão, lateral direita Luiz Ricardo, dupla de zaga Renan Fonseca e Emerson, na lateral esquerda o Diogo Barbosa. No meio campo a volta do Bruno Silva, que não jogou o último jogo por estar suspenso por 3 cartões amarelos, aí atuando ao lado do Rodrigo Lindoso. Mais à frente, GG e Camilo, e a dupla de ataque Sassá e Neilton. Botafogo comemorando aí quase 3 meses sem grandes lesões musculares, e o que é 3 semanas, melhor dizendo, o que é bem interessante em observação ao que estava acontecendo antes, com o time tendo vários jogadores indo para o departamento médico com esses problemas. Agora o time vai seguir a sua preparação pensando no jogo da próxima rodada, na próxima segunda-feira, contra o Atlético Paranaense. Ontem o Botafogo jogou partida de ida da semifinal do Campeonato Brasileiro Sub-20 contra o Coritiba, lá no Couto Pereira, e empatou pelo placar de 2-2. Agora, jogando em casa na semana que vem, se classifica para a decisão do Campeonato Nacional Sub-20, empatando em 0-0 ou em 1-1, ou vencendo o jogo. Um empate em 2-2 leva a decisão para os pênaltis. Qualquer outro empate com uma margem de outros gols, 3-3, 4-4 e assim sucessivamente, classifica a equipe paranaense. Um dos destaques do jogo foi um dos jogadores que a torcida alvinegra deposita muita confiança e expectativa, Renan Gorni, jogador que ontem fez seu 26º gol na temporada 2016. É um
atacante da base que está já chamando a atenção da diretoria, que pretende no futuro colocar o jogador, já promover a inserção dele dentro do elenco profissional, assim como aconteceu com o Luiz Henrique, mas no caso do Luiz Henrique, o jogador foi do Sub-17 diretamente para o time profissional durante o Campeonato Brasileiro da Série B do ano passado. Aos milhões tens também, tu és Cidade do Esporte. Na Bradesco Esportes FM, são 12h28. Daqui a pouquinho tem os donos da bola, voltando ao seu horário normal, de 12h30 até as 14h. Enquanto não tem donos da bola, vamos com James Azevedo, trazendo a participação da galera. Fala aí, James. Pois é, sempre a participação da galera pelo 22950046, também o 964-338136, além da internet. Por exemplo, Galdino de Friburgo, ele fala que o William Arão está merecendo uma oportunidade na seleção. Ele acha que tem alguns jogadores no elenco brasileiro que só Deus mesmo, que situação. Já o Denis Santiago de Inhuaíba, aqui no Rio de Janeiro, ele fala que o Flamengo é favorito na Sul-Americana, e ele pergunta também se nessas situações aí, se continua favorito na Sul-Americana e se é candidato também a título no Brasileiro. Olha, no meu caso aqui, eu acho que não é o franco favorito, mas acho que tá a caminho de continuar no desempenho bom assim. Não sei o que vocês acham, Cadu e também Juan Rodrigues. No Campeonato Brasileiro, o Flamengo tá entre os favoritos, né? Acho que tem um grupo aí com 5 times com possibilidade de título: Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Grêmio e Santos, né? E Atlético Mineiro. Esses 6 aí estão todos muito próximos e qualquer um desses pode ser campeão. Na Sul-Americana, entre os brasileiros, o Flamengo é favorito, mas tem que ver a forma que o Flamengo vai abordar a Copa Sul-Americana, né, Juan? É verdade, né? Na questão do brasileiro, o elenco do Flamengo fala por si, né? Se der certo, é um clube com muitas estrelas no elenco, se der certo e der liga, busca um título ou quem sabe uma Libertadores. Libertadores é mais provável até do que título. Quanto a Sul-Americana, vai depender se vai realmente levar a sério a competição. É isso, você curtindo aqui na Bradesco Esportes FM, o Cidade do Esporte, primeira edição. Agora são 12h29, hora de pingarmos um ponto final na edição desta quarta-feira. Lembrando que hoje transmitiremos Vasco e Santos, 7h30 com Rodrigo Campos, e às 9h45 tem Copa Sul-Americana com Edilson Silva. Flamengo e Figueirense se jogam no Orlando Scarpelli. Juan, um grande abraço, vem aí os donos da bola com Edilson Silva e o timaço da TV Bandeirantes. Grande abraço, Cadu, e até a próxima. Cidade do Esporte. Bradesco Esportes FM.